E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vim aqui resolver o desafio 3 da trilha nova de React do Ignite, que é o GitHub Blog. É uma aplicação bem legal aqui. Eu já estou com o Figma aberto. Essa aplicação aqui tem 2 páginas e ela é integrada com a API do GitHub. Então o Notion também sempre está aí na descrição, você pode abrir aí. Eu não vou estar seguindo o Notion aqui durante o vídeo, pois eu já tenho o meu projeto concluído, então eu vou seguir o meu projeto e caso você precise do Notion, está na descrição. Então vamos começar iniciando o nosso projeto, pois precisamos criar do zero. Então eu vou dar um npm create _latest, vou chamar de GitHub Blog e vou selecionar React com TypeScript. Agora eu posso abrir a minha pasta no Visual Studio. E agora já posso dar meu yarn primeiramente, né, pois não vem instaladas as dependências. Enquanto isso vamos limpando, vamos apagar a pasta não, o CSS, o index.css. Aqui no app.tstx eu vou apagar tudo aqui, ó, tudo isso aqui, pois eu já vou estruturar o React Router DOM. E eu também vou apagar essa linha aqui para eu exportar o app como sem ser export default. Vou exportar assim. Então agora lá no main eu pego dessa forma aqui o app com chaves por volta, tiro esse index CSS. Ok, agora que salvei, vamos aqui. Agora eu já posso dar meu yarn dev. Porém, antes de tudo, eu já vou configurar tanto os estilos do Styled Components, do tema, toda essa parte aqui visual, a parte de fontes. Então eu já vou deixar tudo pronto para depois a gente começar a desenvolver a tela. Então a primeira coisa que eu vou criar é o sistema de rotas, que ele é mais simples. Então para criar o sistema de rotas eu vou aqui na SRC e vou adicionar um componente chamado router.tstx e dentro eu vou exportar o componente router que vai retornar os elementos que vêm lá do React Router DOM. Então eu vou instalar o React Router DOM agora. React Router DOM. Vou instalar ele aqui e agora eu já posso importar o routes. Ele não vai me oferecer. Eu vou importar aqui em cima. Ele vem do aqui, routes from React Router DOM. Instalou, né? Pelo visto sim. Agora eu vou colocar um route e vou falar aqui o path dele. Esse aqui é o mesmo do desafio passado, viu? Então por isso que eu não vou explicar tanto, mas é basicamente a estrutura base do React Router DOM. A gente tem um routes e dentro de cada rota do nosso site é um route. Aqui é o caminho dela, que é a barra, porque eu quero que seja home. E para colocar a home eu vou criar aqui dentro da SRC. Eu vou criar uma pasta chamada pages e dentro eu vou criar uma página chamada blog, que poderia ser home também, mas eu decidi chamar de blog. Então eu vou dar um export function blog que retorna uma div com um p dentro escrito blog, só para ter uma estrutura base, viu? Então agora lá eu posso dizer que a rota home vai renderizar o blog. Então dessa forma está configurado o nosso router. E agora lá no app.tstx eu consigo colocar o meu browser router por volta de tudo. E dentro eu coloco o router, que é o meu componente. E pronto. O React Router DOM está feito. Falta mesmo agora a gente... deixa eu até ver... tá salvo. Agora vamos configurar a parte de tema. Eu já consigo até abrir aqui meu localhost 5173. Beleza, tá aqui. Agora vamos configurar a parte de tema e o estilo global. Então para isso eu preciso instalar o Styled Components. Então já dá um yarn add Styled Components. E como estamos usando o TypeScript, vamos dar um yarn add add types/styled components -d, que é uma dependência de desenvolvimento por seu TypeScript.
Beleza, agora na SRC eu vou criar uma pasta chamada styles e dentro eu vou criar uma pasta theme e dentro eu vou criar um arquivo default theme.ts. Então agora aqui dentro desse default theme.ts eu vou dar um export const. Eu não vou nem escrever, pois isso eu vou copiar lá do meu GitHub. Então isso aqui tá lá no GitHub, que tá aí na descrição, que é todo o tema que eu tirei lá do feed e me botei aqui pra gente, beleza? Então tá tudo certinho aqui, e eu imagino que é isso aqui mesmo. Então já tá pronto o tema, agora só falta a gente usar ele. Então para usar um tema a gente vai lá no app e por volta do router a gente coloca o theme provider. Deixa eu fechar ele aqui, colocar o router, colocar o router dentro. E aqui no theme provider a gente precisa passar o tema, que é o default theme. E para funcionar o TypeScript com o style components, a gente precisa criar uma pasta types aqui, @types, e dentro colocar o style.d.ts. Então style.d.ts. E aqui dentro a gente importa o style components, importa o default theme, que é o que a gente criou. Agora a gente escreve theme type é igual type of default theme. E agora aqui embaixo declare module style components e export interface default theme extends theme type. E pronto, agora nosso tema vai estar tipado dentro do ambiente do style components. Agora, por último, aqui no nosso styles, cria um global.ts dentro da pasta styles e vamos colocar uns estilos globais. Então, export const global styles com G maiúsculo, pois é um componente, global create global style, que a gente usa para criar um tema global. Então, o tema global eu também vou copiar do GitHub. Mas você pode, você copia também, porque eu não vou escrever um a um aqui, eu vou só explicar o que eu fiz. Então, ok, aqui no asterisco, para selecionar todos os elementos, eu fiz o padrão do margem 0, padding 0 e box size. Aqui é uns estilos que eu coloquei no scroll, então eu já coloquei um scroll estilizado pra gente, para ele ficar bonitinho. Então ele vai ter essa cor de fundo e aqui vai ser o azul quando a gente pegar no scroll aqui na lateral. No body eu já apliquei a cor do fundo e a cor de texto base. E também coloquei esse font smoothing para a fonte ficar lisa, não ficar com aqueles pixelzinhos tortos. E no body, no input, no text area e no button, eu coloquei um font de 400 de grossura, pegando lá do tema o tamanho de fonte que foi usado como padrão, que é o text. Se você visualizar aqui, é o text.m. Então eu peguei o text.m, coloquei a fonte no Nito, que é a fonte que foi usada em todo o projeto, fonte no Nito, e coloquei também sans serif, caso não tenha fonte, e coloquei esse line height de 160%, que foi o que foi usado em tudo. Se você visualizar aqui em inspect, você consegue ver em algumas partes que temos um line height de 160%. Isso aqui está em todos os textos. Então eu coloquei isso. No UL eu tirei as bolinhas, a gente usa o L em algumas partes e eu não queria as bolinhas da listagem. No A eu coloquei sem o underline e coloquei que a cor dele é inherit, que isso aqui serve para tirar aquela cor padrão que é azul no texto e ele vai ficar da cor do elemento que ele tiver. E no button eu coloquei um cursor pointer padrão para todos os botões ter o cursorzinho de mouse. Então, feito isso, a gente pode vir aqui no app e dentro do global do theme provider eu coloco o global styles, salvo. Então agora a gente já pode ver que ficou melhor, só não tá bom ainda porque falta a gente importar a fonte lá do Google Fonts. Então a gente tem que vir aqui no Google Fonts. Precisamos pegar aqui, ó, já até tá selecionado, mas eu vou ensinar para você. Você vem aqui em buscar, caso você não saiba, pesquisa por Nonito e você seleciona a grossura 400 e 700. Então vem aqui, ó, selecionar
e vem aqui no 700, selecionar, copio esse código todo, veio aqui no meu index.html, colo em cima do title, salvo para ele formatar. E agora eu arranco essas duas linhas aqui do pre-connect para debaixo do meta, para conectar mais rápido. E aqui no title eu já vou colocar GitHub blog, salvei e pronto. A gente fez aqui mais ou menos 10 minutos a nossa configuração inicial para o projeto. Agora a gente está aptos a começar a desenvolver. Então, algo que eu vou fazer igual no projeto passado é um default layout. No projeto do Coffee Delivery, a gente também criou esse layout para ter um padrão entre as rotas. E se você visualizar aqui, a gente tem um padrão também, que é sempre estar numa largura máxima conteúdo e tá com o header em ambas as páginas. Então, o que eu vou fazer é aqui em SRC eu criar uma pasta layouts e dentro criar o default layout index.sx e dentro dele eu dou meu export function default layout retornando algo que eu vou criar lá no styles.ts. Então aqui eu vou criar um const layout container é igual styled.div. Então por volta de tudo vamos ter um layout container por volta de todas as páginas e precisamos colocar aqui o outlet do React Router DOM para dizer que é aqui que vai vir o conteúdo. Então em todas as rotas a gente vai ter esse layout aplicado. Então para isso funcionar a gente tem que vir aqui no router e por volta de todas as rotas a gente precisa colocar um outro route com o path de barra também, porém o element é o default layout e pronto. Assim todas as rotas que a gente criar vai ter esse layout por volta. Então se a gente ver aqui já está funcionando. Então vamos começar pelo famoso começo, que é o header. Então vamos criar uma pasta de componentes aqui em cima, a gente não tem ainda, então componentes, eu vou criar o header index.sx. Então eu já criei o header e o index.sx dentro. Então vou dar um export function header retornando algo que a gente vai criar no styles. Então styles.ts export const header container é igual a styled.header. O header é um header mesmo. Então vamos estilizar ele colocando uma largura de massa de 100% e uma altura de 18.5 rem, que é a altura que tem esse header. O background, se você reparar, que é uma imagem, pois ó, ele tem esse conteúdo aqui, tá vendo? Ele é toda uma imagem. Então o que eu fiz foi eu abrir esse elemento cover, que é ele, eu desabilitei a logo aqui, essa logo aqui, cadê a logo? Essa logo aqui eu desabilitei, só que tem duas aqui pra mim, não sei porquê. Eu desabilitei a logo e exportei como uma PNG. Então você pode fazer o mesmo ou pegar lá do meu repositório que já está feito. Então eu só vou copiar para cá mesmo. Então aqui no meu assets eu vou colar meu header BG, que é essa imagem aqui. Ok. Então prosseguindo, eu vou utilizar essa imagem que eu importei, que eu comentei com vocês. Então aqui no Styled, para usar uma imagem tem diversas formas, mas normalmente eu importo ela aqui em cima. Então header bg from assets header bg.png. Então depois de eu importar ela, eu coloco aqui um URL e coloco como se fosse uma variável aqui dentro. No caso é uma variável mesmo. Então eu coloco como se eu fosse pegar uma cor do tema, no caso. É assim que a gente coloca variáveis dentro do Styled. Então agora eu coloco um noRepeat center para não repetir e centralizar. Um background size cover. Já vou deixar um display flex aqui, pois a logo vai ficar centralizada. Então, ok, header container. E dentro do header a gente vai ter somente uma imagem, então img, src, logo src. Vou
colocar um alt vazio e vou importar o logo src from de algum lugar que ainda não tem, pois a logo também precisa ser exportada. Então, mesma coisa, ou você vem aqui e exporta, ou pega no meu GitHub. Eu já tenho ela aqui, é a logo.svg. Então, eu vou pegar de ponto barra assets barra logo.svg. Então, feito isso, já temos um header. E onde esse header vai ficar posicionado? Ele vai ficar posicionado no default layout, pois é lá que ele sempre vai estar. Ele vai estar em todas as páginas. Então, aqui no default layout, eu coloco em cima do outlet o meu header. E se eu vier agora aqui, eu já vejo que temos um header feito. Então já está concluído ele. Agora a gente pode ir para essa parte aqui, que é a parte da página mesmo. Que isso aqui vai ser uma página blog que vai ter esse conteúdo aí. Então beleza, vamos começar por ele. Eu vou colocar por volta de tudo um fragmento. Eu vou colocar div, ok? E agora aqui, dentro da pasta blog, eu vou seguir a mesma estrutura de criar componentes que só são usados na página. Eu vou criar uma pasta componentes dentro da página. Então aqui eu vou criar um components, dentro eu vou criar um profile barra index.txt. Então agora eu tenho uma pasta de componentes somente do blog, entendeu? Essa é a estrutura que a gente vai seguir. Então, feito isso, a gente pode criar o componente mesmo. Então export function profile vai retornar, eita que me embolei tudo, retornar algo que a gente vai criar no styled components. Então styles.ts, vamos exportar uma const profile container, é um styled.section, então uma largura de 100%, uma altura mínima de 13.25 rem. Esse aqui eu vou botar depois, deixa eu ver, vamos botar o background, que é a cor, que essa cor vai vir do tema. Então você pega o theme.colors.baseProfile, essa é a cor. Temos um box shadow de 0px, 2px, 28px, RGBA de 0000.2. Então essa é a cor do RGBA, do box shadow. Um border radius de 10px, um padding de 2 rem e 2.5 rem, um display flex e um gap de 2 rem. Então isso aqui é a estrutura do container, que vocês vão ver logo. Então colocamos ele aqui, dentro dele vai ter algumas seções. Então na esquerda vai ter somente a logo, e na direita vai ter todos esses detalhes aqui. Então o que eu vou criar aqui no Styled é um novo componente aqui, que vai ser o Profile Picture, que é um styled.img. Vai ter uma largura fixa de 9.25 rem, com altura de 9.25 rem, um border radius de 8px e um object fit de cover para a imagem não se distorcer. Então agora eu só coloco aqui o meu Profile Picture, fecho nele mesmo, e no src, para utilizar uma imagem por enquanto, eu vou pegar a minha do GitHub. Então é https://github.com/ o seu usuário do GitHub.png. Então dessa forma a gente tem uma imagem para usar. Então eu só vou colocar esse componente Profile aqui na página blog para eu conseguir ver. Cortei sei lá o que. Pronto, profile, ó. Nós temos um profile gigante aqui. Então outro detalhe que eu vou fazer é colocar o container da página, que é esse aqui, ó. Esse 864 pixels, que tem tudo aqui, ó. Tudo está ocupando no máximo 864 pixels. Então o que eu vou fazer é lá no meu default layout, aqui ó, no meu layout, default layout, por volta do outlet eu vou colocar um main, e nele eu posso colocar, posso pegar aqui ó, vamos aqui em default layout, e a gente pega aqui ó, diretamente o main que está diretamente dentro dele,
A gente coloca a largura 100%, max width de 54 rem, margem de 0 e alto, e pronto. Aí ó, já funcionou, já está centralizado, agora todas as páginas já tem um container certinho, ok? Então posso fechar agora esse default layout, esquecer ele. Beleza, voltando para o profile, a gente precisa agora estilizar o resto. Beleza, antes de estilizar o resto, na verdade, a gente precisa subir esse conteúdo um pouco para cima. Tá vendo aqui que ele está subindo um pouco para dentro do header, então isso é um comportamento do nosso profile. Então aqui dentro do profile, eu posso adicionar só um margem aqui, embaixo do min height, um margem top, top de menos 5.5 rem. Eu medi esse valor, então é isso aqui. Só que agora a nossa logo deu uma entortada. Então agora vamos lá no header, no componentes header, e no img a gente vai dar um margem bottom de 5 rem, que eu imagino que já fica legal. O nosso conteúdo está mais ou menos centralizado e está bem próximo ao Figma. Então agora vamos seguir fazendo esse conteúdo interno aqui, que vai ser lá no meu profile. E para eu fazer esse conteúdo interno, eu vou criar um novo componente que vai conter todo esse conteúdo, que vai ser o meu export const profile details, que vai ser um style.div. Ele vai ter um flex de 1 para ele ocupar o espaço todo, vai ter um display flex e um flex direction de column, pois ele vai ser uma coluna com 2 elementos, 3 na verdade. Um elemento vai ser toda essa parte aqui, o segundo é isso aqui e o terceiro é isso aqui. Então agora a gente pode vir aqui, colocar profile details, e vamos por partes. A primeira coisa que nós vai fazer é o header, que é o conteúdo de cima. Vai ter um H1 com um nome, eu vou colocar Gabriel Borges, que é o meu nome certo. E na direita a gente vai ter um link aqui, ó, tá vendo? Só que esse link aqui, ele é o mesmo link que a gente usa aqui e bem próximo a esse aqui. Então o que a gente vai fazer é um componente para usar nesses 3 locais. Então vai ser bem legal que ele já adianta nosso processo. Então na pasta componentes aqui de cima, eu vou criar um novo chamado external link, index.txt, e dentro dele a gente vai fazer um export function external link return, ok. Então vamos adicionar o nosso styles.ts, vamos fazer export const external link container é igual a styled.a, inicialmente vai ser um A. Já vamos colocar uns estilos aqui de border none e background none, pois vai ter momentos que esse daqui não vai ser um A. Vai ter momentos que o nosso external link, por exemplo aqui, ele vai ser um button. Então, semanticamente falando, no HTML um botão tem border e tem background. Se a gente não tirar aqui, vai causar esse problema. Então já vamos deixar sem. Do color, eu vou pegar lá do meu tema. Então theme.colors.brandblue. E no font size, a gente tem lá no tema também. theme.textsize.componentslink. A gente tem ele aqui. O text transform é sempre letra maiúscula, então é uppercase. Vai ter um display flex com a line item center, pois tem um ícone, no caso. E um gap de 0.5 rem. E um font weight de 700, a grossura no caso. Transition de 0.4 segundos para os nossos hovers. Um border bottom de 1 pixel sólido e transparente. Vocês já vão entender o porquê. Uma altura de 19 pixels e um line height de 19 pixels para ficar alinhado todo o conteúdo. E dentro a gente vai ter um ícone. Aqui, ó, todos os external link tem um ícone. Então eu vou pegar o SVG
que é um width de 0.75 rem e uma altura de 0.75 rem também. Ok, então no hover, aqui, ó, eu vou deixar assim, eu mostro o hover na tela. Então vamos colocar aqui nosso external link container e dentro eu vou receber uma propriedade text, que eu vou pegar aqui nas props. Text vem de external link container. Opa, container não, external link props. Então vou criar aqui um interface que tem text dentro, que é uma string. Então ok, temos um external link. Vamos colocar ele logo depois do Gabriel Borges. Então external link. O text dele é GitHub. Então se eu salvar, a gente vê que ele está bonitinho aqui, mas ele não tem hover e nem tem cursor pointer, pois falta um link. Então temos que colocar um href de hashtag, por exemplo. Ó, agora não funcionou de novo. Então por que não funcionou? Pois aqui no meu external link a gente está dizendo que ele só tem essa propriedade aqui. A gente não está mais recebendo nada. Então o que a gente pode fazer aqui é trocar esse interface por um type e depois dele a gente coloca igual componente props, importando isso do React, e aqui a gente coloca type of external link container e coloca um e logo após. Então dessa forma a gente está dizendo que essa tipagem tem tudo que o nosso container pode ter. Então, por ele ser um link, ele pode ter href, pode ter tudo que um link do HTML pode ter. E também tem um text. Então, se lá dentro do style a gente adicionar propriedades lá no style, ele também vai vir aqui. Então, é bem útil. Então, só falta agora a gente pegar o .rest para vir tudo o resto e colocar aqui no nosso link, para todo o que não for o texto ser aplicado como propriedade no link. Então agora o nosso link tem o cursor, ele realmente redireciona, mas falta o hover e falta o ícone. Então vamos fazer o hover aqui, que é mais rápido. O hover é somente um hoverzinho aqui, ó, e hover, ele vai pegar um border color, ele vai virar essa cor aqui do brand blue. Então somente isso. Então vamos ver aqui, ó. Ó, ele só tá gigante por conta do display flex, mas ok. Ó, é por isso que eu coloquei um border bottom de 1 pixel transparente. Para quando eu passar o mouse, ele não dá um pulo, ele somente aparece a borda. Então ok, vamos adicionar o ícone. Que para adicionar o ícone nós vamos precisar adicionar uma nova biblioteca a nossa stack aqui, que é o Font Awesome. Os ícones que foram usados dessa vez não é do Phosphor. Então, vamos ter que instalar o Font Awesome, que para adicionar ele a gente tem que dar um yarn add nessa biblioteca aqui, Font Awesome /react Font Awesome. Então, coloca aí. E também precisamos pegar um pacote de ícones dele. Então, yarn add @Font Awesome /free solid svg icons. Feito isso, a gente vem aqui no external. Vamos rachar a linha aqui. E depois do text, a gente vai colocar um componente chamado Font Awesome Icon. E dentro dele vem uma propriedade de icon, que é FA up right from square. Então isso aqui vai ser importado aqui do Font Awesome, ambas as duas coisas. Então agora, se a gente ver aqui, dá um F5 aqui, né? Que o negócio não tá atualizado. Eita, deixa eu até dar um yarn dev aqui de novo. Mas ó, eu acho que faltou a gente instalar uma bibliotequinha. Deixa eu... faltou. Falta instalar isso aqui, ó. No erro ele até diz, ó. Falta a gente instalar a biblioteca yarn add, deixa eu adicionar aqui, yarn add Font Awesome /Font Awesome svg core. Isso aqui é um requisito para funcionar. Então adiciona ela também, reinicia o projeto de novo e agora vamos ter o bendito ícone ali, ó. Então tá funcionando agora. Eu até vi que vamos abrir aqui o index.html e tirar esse favicon aqui, ó.
que ele tá. Podemos apagar aqui da public também esse vite.svg, porque ele tava com o ícone do vite lá em cima. Pronto. Então agora a gente já tem o componente mais ou menos pronto. Então vamos continuar estilizando aqui. Então aqui dentro do Profile Details, a gente pode pegar o header agora. Aqui, ó, header. Dar um display flex. Um align items de centro, porém o justify é de space between. Para ir um para cada lado. Né? Então se a gente ver agora, tá um para cada lado. O H1, que é o nome, o font size dele agora vem lá do tema. Todos os font size do tema. Então text size.title L. E o color a gente tem que pegar do tema também. Theme.colors.base title. Ok? E o line height desse, diferente dos outros que é 160%, esse é 130%. Então agora está pronto o nosso header. Podemos até comparar aqui. Agora vamos para a descrição, que eu imagino que nem tem necessidade da descrição. Vou até copiar ela aqui. Copiar aqui. Por fora do header a gente coloca o P aqui, um Pzinho, e larga a descrição aqui dentro. E ela tá aqui já certinho. Não sei se vai ter necessidade de mudar algo. Eu imagino que não. Aqui no header faltou dar um margin bottom aqui, ó. Margin bottom de 0.5 rem. Então agora deu uma distanciada. E agora só falta esses 3 itens aqui embaixo que eu vou fazer em forma de UL. Então, se eu vier aqui no meu profile, depois do P eu vou colocar uma UL e vou colocar alguns LIs. Todos vão usar o font awesome. Então eu vou importar o font awesome icon. Porém aqui no ícone, o primeiro é o ícone do GitHub. E o font awesome ele separa os ícones de marcas numa biblioteca separada. Então a gente vai precisar instalar mais uma coisa que é add font awesome /free brands svg icons. Ok? Tá ali, ó, caso você precise. Agora sim a gente vai ter a possibilidade de importar o ícone FA GitHub. Ele ainda não vai me oferecer, só para me ajudar. Então, para importar ele, você faz assim, ó. Você pega o objeto, coloca o FA GitHub, importa lá do brands svg icons, ok? E aqui embaixo a gente vai colocar um usuário do GitHub. Agora aqui o próximo ali é o font awesome de novo, font awesome icon. E o ícone dessa vez é o FA building. Ó, agora ele me sugeriu, é do Solid Icons. E aqui vai a empresa, então vou colocar a minha empresa atual. E o último também é um font awesome. E o icon da vez é FA User Group. Então importa do Solid e coloca os seguidores. Vou colocar aqui 1, 2, 3 seguidores. Então a gente tem aqui uma listagem bem feinha. Mas agora vamos fazer a mágica aqui no styles.ts. Então fora do header, a gente pega a UL, coloca um display de flex, um align item center, um gap de 1.5 rem e um flex wrap de wrap, para caso a tela for pequena ele rachar. E agora a gente vai na LI, coloca aqui também um display flex, alinha no centro, bota um gap de 0.5 rem para distanciar o ícone do texto. E agora no SVG a gente vai colocar uma largura de 1.125 rem e uma altura do mesmo valor. E o color vai ser a cor de label lá do tema. Então a gente vai vir aqui, theme.colors.label, base label na verdade. Então agora a gente vê, ele ficou colado aqui, tá vendo? Ele ficou colado com o P, mas a gente quer que ele fique colado no canto inferior. Então para fazer isso eu vou vir aqui na UL, vou colocar que tem um margin top de alto. Dessa forma ela vai se jogar para o canto de baixo, o máximo possível. Então ok, fizemos o profile.
Imagino que já está pronto. Agora a gente vai aqui para esse campo de busca aqui. Então vamos fechar tudo. E vamos criar um novo componente chamado Search Input, aqui dentro de componentes do blog. Então Search Input é index.tsx, export function, Search Input, return. Vamos criar um styles.ts, export com search input, container é igual a styled.form. Então isso aqui é o container dele. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou importar. E a estrutura dele também vai ser super simples. Ele vai ter um header, que vai ficar esses dois conteúdos aqui, publicações e 6 publicações. Então vamos botar um H3 para publicações e um spam para botar tipo 6 publicações. E embaixo vai vir o input mesmo, type text, com o placeholder de buscar conteúdo. É isso. Vamos colocar esse input em tela. Então vamos aqui na index do blog e colocar depois do meu profile. Então vamos ver agora. Já funcionou aqui. Vamos abrir o estilo dela e é hora de brilhar no estilo, pois é a maior parte desse projeto que é estilo mesmo. Então largura 100%, margem top 4.5 rem e margem bottom é de 3 rem. Então já começa assim, colocando umas margens. No header vai ser quase a mesma pegada do outro header que a gente fez agora há pouco. Então vai ser um display flex, alinha no centro e justifica no space between com margem bottom de 0.75 rem. Então já distanciamos. Agora no H3 eu vou pegar um font size diferente que vai vir lá do meu tema. Theme.textsize.titles, que é o title menor possível. E o color vai ser a cor de subtitle. Então a gente vai pegar theme.color.subtitle. Base subtitle, né? E o spam, a gente vai pegar um font size do tema também. Theme.textsize.texts. E o color, ele vai ser um theme.colors.basespam. Então, os textos já estão prontos. Vou botar aqui ó, igualzinho. Agora falta só o input mesmo, que é o maior de todos, né? Então, fora aqui do header, eu pego o input. Coloco uma largura de 100%, um padding de 0.75 rem e de 1 rem. Um border radius de 6px. Um background de uma cor que tem aqui só para ele. Então é theme.colors.baseinput. Vai ter um border de 1px sólida da cor do tema também. Você vai ter o theme.colors.baseborder, tem uma cor só para border. A color vai ser a cor base, então a gente vem aqui, theme.colors.basetext. E temos que colocar um transition de 0.4 segundos, pois vai ter um focus. Ó. Se a gente vir aqui em assets, dá para ver que tem um focus aqui, tá vendo? Que muda a cor da borda. Então vamos fazer isso já? Então quando ele estiver em focus, o border color vai mudar para a cor do tema, theme.colors.brandblue, e o outline vai ser none, porque eu não quero aquela borda preta do HTML. E também precisamos mudar a cor do placeholder, pois é a cor de label. Então eu tenho que colocar aqui e placeholder, e a cor vai vir do tema, theme.colors.baselabel. Então agora, se eu escrevo aqui tá diferente a cor, se eu saio muda, e tá pronto mais esse componente. Então agora a gente vai fazer esse grid aqui de itens. Então para fazer essa grid aqui,
eu vou criar o nosso style aqui da pasta blog, então styles.ts, e eu vou criar um container para os posts aqui na página mesmo. Então eu vou criar um export const posts list container é igual styled.section. Ela vai pegar um width 100% também, só que vai ser um display grid com gap de 2 rem e um margin bottom. Deixa eu pegar aqui, margin bottom de 14 rem, pois tem esse margin bottom aqui para dar uma sobra que eu resolvi colocar. Porém no grid a gente precisa dizer quantas colunas tem, né? Eu poderia colocar display grid template columns de 1FR, 1FR, que são 2 colunas, né? Eu vou deixar assim por enquanto, só para vocês verem, mas eu vou mudar. Então agora aqui no index.txt eu vou colocar esse posts list container e dentro eu vou precisar do componente de post. Então aqui nos componentes eu vou criar um novo chamado post, index.txt, export function post, retorna algo, que esse algo é nosso styles.ts. Então export const post container é igual a styled.div. Então a gente coloca a largura 100%, a altura é fixa, então 16.25 rem. Border radius de 10 pixels. Background tem uma cor para o post, então é theme.colors.base_post. Border de 2 pixels solid de theme também, theme.colors.base_post. .base_post. Eita, doidou de vez, viu? Deixa eu fazer aqui do jeito que ele... Tá. Então, por que eu coloquei essa borda? É porque se você ver aqui também assets, o post também tem um hover. Mas eu não quero que ele dê um pulo. Então eu vou fazer que ele tenha uma borda aqui que não dê pra ver, mas quando fizer o hover muda a cor. Então é somente isso. O padding de 2 rem e uma transition de 0.4 segundos para o nosso hover. Então hover, border color, vai para theme.colors.base_label. Ok, colocamos aqui o post container e vamos estruturar ele. A primeira coisa é uma div para o conteúdo superior, então o título e a data. Então vai ter um strong com o título, eu vou copiar um projeto desse aqui e vai ter o spam com esse há um dia atrás. E embaixo a descrição, então vou copiar também, copiar somente isso aqui, colocar ponto no final e ok. Deixa eu ver, imagino que seja isso. Vamos importar agora aqui post dentro do post deste container. Vou colocar vários aqui, então vamos testar. Ó, já estão ficando aqui bonitinhos, já tem o hover. Porém, vamos ver um detalhe aqui. Quando a tela fica pequena, aqui ó, quando não cabe mais um, ele vai esticando, tá vendo? O que a gente pode fazer é usar uma função do grid que é conhecida como autofit, que tem como fazer o seguinte: a gente coloca aqui ó, repeat, daí coloca auto-fit, vírgula, daí aqui vem o min-max. Agora é o seguinte, dentro desse min-max a gente tem que colocar o mínimo que um quadrado deve ter de largura. Então qual que é esse mínimo? Essa aqui ó, 416, que em rem dá 26 rem. E no máximo eu quero que ele ocupe uma linha inteira. Então se eu salvar assim, eu posso ver que automaticamente quando não couber mais um quadrado, ele vai dividir, ó, vai ficar 1. E é um responsivo automático bem legal. E outro detalhe também bem legal é que se tiver somente um post, ele vai ocupar uma linha inteira. Então fica diferente. Eu achei uma função legal e eu resolvi usar.
Então vamos acabar de estilizar ele. Começando pela div. É um display flex com gap de 1 rem e o margin bottom de 1.25 rem. O strong, que é o título, ele vai ocupar um flex 1, tudo que ele conseguiu ocupar da div flex vai ocupar. Porém ele vai pegar nosso tamanho de fonte lá do theme.textsize.titleAim. E o color é o base title, então também do tema. Theme.colors.basetitle. Opa, base title. Isso. Vamos salvar assim. Ó, já deu uma boa melhorada aqui, né? Imagino que por agora é isso. Agora vamos pro spam. Width de max content. Então o que eu tô fazendo aqui? Tô dizendo que o spam ele vai ocupar o máximo que ele precisar. Então se for maior esse conteúdo ele vai ocupar o máximo. E como esse aqui é flex 1, ele vai ocupar o que sobrar. Então vai ficar certinho como deveria. Então no font size eu posso colocar aqui meu theme.textsize.base. O base não é text s. E o color é a color de spam. Então theme.colors.base spam. Vendo agora, tá idêntico ao Figma. Vamos só dar uma ajustadinha no P. O P na verdade já está pronto. Só o que eu vou ajustar aqui é a quantidade máxima de texto por linha. Quer dizer, a quantidade máxima de linhas. Porque se eu tiver um conteúdo gigante aqui, ele vai passar, tá vendo? Então o que eu posso fazer aqui, eu pegar aqui por fora da div, eu pego o P, eu coloco overflow de hidden, coloco um text overflow de elipses, que é as 3 pontinhos. O display eu preciso colocar esse traço WebKit traço box. Coloco por final aqui traço WebKit box orient de vertical e traço WebKit line clamp. Aqui eu coloco quantas linhas eu quero que o texto tenha. O máximo que eu quero é 4. Então 4. E agora ele corta nas quatro linhas e adiciona os 3 pontinhos. Então tá bem legal isso aqui. Eu só vou fazer o mesmo com o título. Então eu vou copiar tudo isso aqui, vou colar no strong. Porém o máximo de linhas que eu quero no título é 2. Então só mudo aqui e tá pronto. Então agora eu posso descolar isso aqui. Beleza. Imagina que é isso aqui mesmo. Nosso post já está pronto. Terminamos a home. Simplesmente. Então agora a gente pode começar a estruturar a página do post quando clicar. Só que para fazer isso a gente precisa mudar aqui no nosso componente de post. Falar que ele não é mais uma div, em sim um link. Que vai vir do React Outer DOM. Sendo assim, a gente consegue passar um to aqui para dizer que é /post/1, por exemplo. Então agora se eu passo o mouse aqui, ele me redireciona para /post1. Então já está funcionando. Só faz a gente criar a página mesmo. Então para criar essa página, eu vou fechar o blog aqui, fechar tudo. E dentro da page aqui, eu vou criar um novo chamado post, index.txt. Vou dar um export function post, retorna. Eu vou usar a mesma estrutura de um fragmento aqui, ok? Para colocar tudo que for necessário, mas como não tem nada ainda, eu vou colocar só um P escrito oi. Agora eu vou vir aqui em router, vou copiar e colar isso aqui. Vou dizer que agora temos uma rota que é /post /2.id. Então temos o id do post ali por parâmetros. E vai renderizar o post que vem de pages, não de componentes, viu? É de pages. Então agora, se eu clico em post, eu vou para a página que tem um oi aqui. Já tem nosso header. Então agora o que a gente pode fazer é estilizar toda essa página para depois a gente começar a integrar com a API. Então, bora que a gente está perto de finalizar.
Beleza, então vamos começar aqui fazendo esse topo aqui. E para isso, eu vou criar um novo componente aqui dentro da pasta Posts. Eu vou criar minha pasta Components. E dentro eu vou criar o Post Header Index.txt. Opa, quase esqueci em voz. Vamos criar o Styles.ts também. E agora aqui vamos começar com o nosso Export Function, Post Header. Return. Agora ele vai retornar algo que vem do Post Header do Styles, no caso. Então, export const post header container igual styled ponto section. Largura 100%. Eu já vou botar um mínimo estilo que só pra gente ver algum quadrado na tela. Então é 10.5 rem a largura, a altura mínima. Para ele ficar em cima do header igual na outra página, eu vou colocar o menos 5.5 rem de margin top para ficar no mesmo padrão. E aqui o T é uma cor de theme.colors.baseProfile. Ele também tem aquele box shadow, o estilo dele é idêntico ao da outra página, pelo menos essa parte aqui, depois muda. Então RGBA 0000.2. Pronto, temos box shadow, vamos botar o border radius já. Border radius 10 pixels, padding é de 2 rem, display flex e flex direction de coluna. Pronto, só tem o estilo base dele. Daí aqui no post header eu coloco post header container. E dentro dele a gente vai fazer as estilizações, o conteúdo. Então, eu já vou estruturar o HTML e depois a gente estiliza. Então, eu vou colocar aqui um header vai ser a parte de cima, que vai ter um external link. Aqui, external link. O text dele é voltar. E depois vai ter um outro external link que o text vai ser ver no GitHub. Deixa eu colocar aqui certo. Ver no GitHub. E o href a gente coloca um hashtag em ambos, só para eles ficarem como link mesmo. Então, um hrefzinho básico. E aqui a gente coloca nesse aqui um target de underline blank para abrir uma nova guia. Agora fora do header vem um H1 que é o título. Então a gente pode copiar esse título aqui para a gente ter uma base. Depois temos essa UL, que é parecida com a da outra página também, mas tem suas variações. Então LLI, font awesome icon, que vai ter um ícone aqui, que é o ícone do GitHub. Então é FA GitHub. Pronto. Aqui vai vir o GitHub, então eu vou copiar esse aqui, por exemplo. Agora a gente tem um outro ali com outro font awesome, porém é um FA calendar, que vem do Solid. E aqui a gente escreve um dia. Agora o último LI vai ter escrito 5 comentários e vai ter um font awesome icon, que é o ícone de FA comment. Então, salvando isso, ele deu até um errinho aqui, importou certo, mas ele tá rachando aqui, tá louco. Tá, deixa ele ser louco. Então pronto, de estrutura tá bom. Então agora a gente vai no index da página, coloca o post header e vamos dar uma olhadinha. Pronto, temos nosso post header todo quebrado, mas ele está existindo pelo menos. Então agora o que a gente vai fazer é dar uma leve estilizada. Então aqui no post header a gente só pega o header, que é a parte superior, coloca um display flex com align item center, justify content space between. Então agora já vamos resolver um problema já ali de cima. Por fora do header tem que pegar o H1, colocar o font size dele de theme.text size.title L. Title L. E o color a gente pega o base title. Então theme.color base
title. Esse é o último. O line height desse caso aqui também é 130%. E vamos botar o margin bottom de 0.5 rem, só para distanciar aqui da UL. Eu esqueci do margin bottom aqui no header. Tem que colocar o margin bottom de 1.25 rem para dar uma leve distanciada aqui e ficar igual ao fig. Então agora só falta utilizar a UL mesmo. Então a gente vem aqui rapidinho, pega a UL, coloca um display flex, um align items de center, um gap de 2 rem e um flex wrap de wrap, para caso a tela for menor ele rachar. Então beleza, agora vamos mexer na LI somente. Então na LI, gap de 0.5 rem, porque a gente vai botar um display flex com align item center para distanciar o ícone. Agora só falta a color, que diferente da outra tela, aqui a color é theme.colors.basespan. Então pronto, tá tudo estilizado. Ok, faltou aqui o ícone é da cor base label, mas o texto é base span. Então a gente coloca aqui base span como color. No SVG a gente coloca o base label. Então vamos verificar agora. Pronto, agora ele está idêntico ao Figma. Beleza. Imagino que seja só isso aqui mesmo. E para alinhar o ícone certinho, a gente tem que colocar um line height de 0px aqui para alinhar o ícone com o conteúdo aqui. Agora se a gente ver aqui, tá alinhadinho. Tá vendo que antes o texto estava torto, então agora ele tá alinhado, tá com o gap certo. Eu acho que agora foi tudo que faltava. Então deixa eu dar mais uma olhada. Tá certinho. Então agora falta a gente fazer esse voltar aqui, que se você ver não é assim que tá, né? Até porque aqui é um link que vai levar para uma URL, mas no nosso caso esse voltar ele vai ser um botão para voltar para a página anterior, usando as funções do React, ou um hook do React Router. Então vamos fazer o seguinte, aqui no external link a gente vai abrir ele aqui. E agora a gente vai customizar ele um pouquinho mais para ele conseguir aceitar outras propriedades. Por exemplo, como eu quero que aqui tenha um ícone diferente, eu vou permitir que passe uma propriedade de icon, que ela não é obrigatória. Então é um React Node. E agora eu consigo pegar aqui meu icon. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer uma verificação. Eu quero exibir o icon, e se não tiver icon, eu quero exibir esse padrão. Então, ó, se não tiver icon, esses dois interrogações, quer dizer que se não existir, ele vai exibir o que tiver na direita. Então é assim que eu faço essa exibição diferenciada. Então o que a gente vai fazer agora é aqui no external, no post header, no primeiro external icon eu vou passar um S, escrito button, porque esse S aqui é do Styled Components. Todo componente do Styled, tu consegue passar um S dizendo o que ele vai ser no DOM. Então eu estou dizendo que ele vai ser um button, não vai mais ser um A. Então agora o que eu posso fazer é colocar aqui um icon, que é um font awesome icon. E o ícone dele, ele é o FA chevron left. Isso. Então agora se eu verificar, ó, o ícone está ali, mas está na direita. Então falta uma coisinha, que é a gente criar uma opção de ter variante. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, coloca que vai poder ter um variante, que é opcional, e o variante que a gente tem no momento é icon left. Então a gente poderia ter outros variantes. Então vamos obter ele aqui também, variante. Eu nem preciso obter, para ser sincero, porque como eu estou despejando todo o REST, ele já vai chegar aqui de qualquer forma. Eu não preciso passar aqui variante é igual a variante. Então agora o que eu tenho que fazer é que lá no meu styled, eu criar uma property para ele, uma tipagem. Então eu vou criar aqui
interface external link props, dizer que tem um variante que é opcional, que o icon left é a única opção. Agora eu coloco ele aqui. E agora aqui embaixo eu faço aquela verificação do styled. Eu pego lá das minhas propriedades variante e eu verifico. Variante é igual a icon left. Se for, adicione um CSS. Então eu importei de styled components. E eu somente vou fazer um flex direction de raw reverse. Dessa forma ele reverte o item. Então vamos definir esse external link lá no meu post header como variante de icon left. Então agora eu posso ver que está icon left ali, certo? Então a única coisa que a gente vai fazer agora é tirar esse href e colocar um on click de go back. Daí eu vou criar essa função aqui em cima, function go back, que o que ela vai fazer é utilizar o navigate, que vem do use navigate do React Outer DOM. Eu importei aqui, ó, é um hook. E esse hook ele serve para a gente mandar rotas. Aqui, ó, se eu botar navigate e mandar barra, ele vai me navegar para a rota barra. Se eu mandar barra test, ele vai para a rota test. Mas um detalhe importante dele é que se eu mandar um número, por exemplo, -1, ele vai voltar uma rota. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer um back, um go back. Então é isso que eu quero mesmo. Então se eu clicar agora aqui, eu volto para a rota. Se eu abrir aqui, cliquei, volta. Se eu clicar, volta. E é exatamente o que eu queria. Então tá funcionando certinho. Imagino que seja isso, então. Não tem mais muito o que fazer agora. Creio que já esteja tudo certo. Então, deixa eu ver aqui da tela. Não falta mais nada. Essa parte da descrição eu vou deixar para fazer ela quando a gente já estiver integrando o conteúdo. Pois ela é basicamente um estilo baseado na descrição. Então eu quero fazer isso aqui já mostrando para vocês funcionando. A gente vai usar uma biblioteca para converter o Markdown que vem do GitHub. Então vamos começar a fazer a integração com a API. Eu vou começar lá pela página blog. Então lá na página blog eu vou abrir o index, vou fechar todo o resto. E vou começar a fazer estados aqui. Eu vou ter 2 estados inicialmente. Eu vou fazer um const post de 7 posts. Opa, posts de 7 posts. É um use state que vai armazenar uma array de estados. Então a gente vai tipar ela. E eu vou manter a tipagem aqui. A gente poderia achar um lugar melhor, mas como o intuito é só fazer funcionar, basicamente, no momento, eu não vou tipar muito, eu não vou me preocupar com a posição que vai ter essa tipagem. Então, por enquanto, só vou colocar aqui que tem um title string. Depois eu vou mostrar para vocês o que vem dentro, para a gente entender. Então, agora, eu vou criar aqui uma função assíncrona, async function. Na verdade, eu vou criar já ela com use callback, como a gente viu ela agora no último módulo. Então vou fazer const get posts é igual a use callback assíncrono. Agora eu vou colocar aqui que ela depende de posts. Agora vamos fazer um try catch. Try sem o catch, na verdade, eu vou fazer um try finally. Vocês já vão entender o porquê. Então agora no momento eu preciso usar o Axios. Então vamos ter que fazer a instalação dele aqui. Então vou dar um yarn de Axios. E vou ter que ir lá criar uma pastinha aqui nova dentro da SCC, que é a pasta lib /axios.ts. Então eu venho aqui do export const API é igual a Axios, vou importar ele, .create, passando um objeto com base URL. Então qual que é a base URL? Se a gente ver lá no Notion, a base URL do GitHub é https://api.github.com. Isso aqui é o base URL do GitHub. Então vamos manter assim. Feito isso, agora a gente pode usar aqui, aqui dentro do try a gente faz um const response.
é igual ao await API importar .get. Agora a gente vai ter que passar uma string aqui de iterária para a gente passar variáveis. E agora eu vou escrever aqui, eu vou escrever a rota e depois eu mostro para vocês o porquê de cada detalhe. Mas vamos começar. É /search /issues. Daí a gente coloca a interrogação que é igual, na verdade, igual a query. E essa query vai vir aqui em cima por parâmetro. Então é uma query que a gente coloca aqui, ó, que ela é string e ela inicia com uma string vazia. A importância de a gente fazer isso é porque caso a gente não esteja passando uma query, no caso não esteja buscando por uma issue específica, ele não busca aqui escrevendo undefined, porque se não mandasse nada ia ficar undefined. Então é bem importante a gente definir o valor inicial como uma string vazia. Então esse aqui é o parâmetro que a gente passa para fazer uma busca, como está lá escrito no Notion. Então que é a busca, então por isso que eu estou dizendo que vale query. Um detalhe importante que a API do GitHub a gente precisa usar essa formatação aqui, ó, porcentagem 20, pois se a gente usa o e comercial não funciona, que é a forma tradicional de passar outro parâmetro, mas ok. E agora eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui o repo, no caso o repositório, é uma variável username barra uma variável reponame. Ok, agora você pergunta do que são essas variáveis. Essas variáveis são variáveis que eu vou criar aqui em cima. Username é igual a alguma coisa e reponame é igual a outra coisa. De onde vão vir isso aqui? Eu decidi criar esses dois valores numa variável do ambiente, aqui no .env, para que eu consiga dinamicamente mudar qual blog eu estou renderizando no meu site lá pela Vercel, já que eu vou fazer deploy na Vercel. Se eu por acaso quero mudar para agora que pegue posts do usuário, sei lá, Pedrinho, eu vou lá e mudo para o usuário Pedrinho sem ter que mexer no meu código. Então eu vou deixar isso configurável. Então eu vou criar aqui vite_github _username é igual a gbdev13, que é o meu usuário, e vite_github reponame eu vou colocar blog posts, porque se caso você abre aqui meu GitHub, você pode ver que aqui em repositórios eu tenho esse repositório blog posts que eu criei. Já deixei aqui nas issues algumas postagens criadas, ó. Eu copiei lá do blog da Rocket City. Então se você vir aqui Rocket City blog, você pode ver que tem vários posts para você copiar. Então você vem, cria uma issue, o título da issue vai ser o título do post e a descrição é a descrição mesmo. Então eu já deixei alguns configurados para adiantar, mas você vai precisar criar os seus aí, ou usar o meu também, tem essa liberdade. Então é isso, explicado esse detalhe, vamos seguir. Então eu vou pegar agora isso aqui das variáveis, e para pegar a variável aqui no Vite é import.meta.env.vite_github_username, e aqui embaixo é GitHub reponame. Então pronto, temos a URL dinâmica. E agora o que a gente vai fazer aqui é depois fazer uns set posts como response.data.items, porque o GitHub ele devolve dentro do data uma array com items. Eu vou dar até um console log aqui. Vou dar um console log no response.data. Só um detalhe importante que a gente não está executando essa função nunca. Então vamos colocar um use effect aqui. Pronto, coloquei. Então agora se eu vir aqui em rede e dar um F5, opa, eu estou na página outra.
Ok, aqui nós podemos ver que ele foi feito duas requisições. Isso aqui é porque a gente está no ambiente de desenvolvimento. Então, se eu abrir aqui agora, a gente vem que aqui dentro tem o itens. Então, por isso que eu dei um set post como response.data.itens. E dentro temos os objetos. Então, com todos esses dados, a gente pode fazer nossa tipagem. Eu vou fazer aqui em cima. Então, você pode só copiar. Ele tem um eu só separei as coisas que a gente vai usar. Então, tem title, tem um body, tem um created at. Temos number, que é tipo o ID. Temos HTML, URL, que é um string. Temos comments, que é um number. Temos user, que é um objeto com login dentro, que é string. Então, eu peguei os campos que a gente usa somente, o resto a gente não precisa. E eu vou exportar essa interface também. Então, ok. Uma coisa a mais que eu vou fazer aqui é um loadingzinho. Então, eu vou fazer um estado de isLoading, set isLoading, só para o nosso componente ficar mais, nossa interface ficar melhor para o usuário, no caso. Então, o loading começa como true, já que vai carregar isso aqui logo que chegar aqui na página. Mas a cada busca aqui antes de iniciar, eu vou definir o loading como true. E no finally, eu vou definir o loading como false, para quando terminar de buscar. Então, feito isso, agora a gente pode fazer um map com nossos posts aqui. Dentro do post list container, eu faço um map, pegando um post. E renderizo um componente post para cada item da lista. E aqui eu consigo pegar, eu vou ter que botar um aqui, que eu vou botar aqui como post.number, pode ser, e aqui eu preciso passar para dentro um post, que é post, para a gente receber esses dados do post lá dentro. Então, o que eu vou fazer aqui é receber um post, que é um post props, interface post props recebe um post, que é um ePost, lá da home. E aqui, com esse post, a gente consegue fazer todo o nosso dinamismo aqui, que seria o quê? Aqui no to, a gente vai mandar para a rota dinâmica, que é /post.number, pois esse number é o que a gente usa para fazer a busca do post com mais detalhes. Então a gente vai usar ele. Beleza. Aqui nós vamos colocar o post.title. E aqui vamos colocar o post.createdDate, que a gente createdAt, quer dizer, a gente vai formatar isso. E aqui é post.body mesmo. Então agora a gente vê que veio os meus posts lá do meu GitHub. Então isso aqui já são os meus posts. Só a data que falta a gente fazer uma formatada. E para formatar, como ela usa um tempo relativo de um dia, alguma coisa, eu vou criar um utils aqui na minha SRC. Vou criar um utils. Eita, peraí. Vou criar uma pasta utils e dentro vou criar um formatter.ts. E aqui de dentro eu só vou exportar uma coisa, que é export function relative date formatter, que recebe um date que é string e vai retornar algo que a gente vai usar de uma lib, que é a moment. Então vou dar um yarn add moment. Yarn add moment. A moment eu gosto de usar nesses casos de tempo relativo, que são há uma semana, há um mês. Ela é bem rápida de fazer isso. Ó. A gente importa o moment, que ele não importa sozinho. Então vou aqui a moment from moment. Dentro a gente coloca a date, a data, e ponto from now. Então ela vai comparar a data que foi criada com agora. Então se eu copiar isso aqui agora e vier aqui no meu post e criar aqui, por exemplo, uma variável chamada formattedDate é igual a essa função com post.createdAt.
Agora eu troco isso aqui por formatted date e temos um a day ago. Isso aqui tá em inglês. Então o que a gente tem que fazer é fazer uma tradução do moment. E para traduzir aqui no Vite, a gente vem aqui no arquivo main para traduzir globalmente. Importamos o moment também, moment from moment. Colocamos uma outra importação aqui que vem de moment /dist /locale /pt-br. E agora colocamos aqui moment.locale pt-br. Com essas três linhas a gente troca a linguagem para português e pronto, há um dia. Então esse post eu já criei há um dia atrás. Então eu imagino que é isso por agora nessa página. Na verdade não, falta a busca funcionar, tinha esquecido dela. Mas dessa tela aqui, ó, da tela blog, imagino que tá desse componente blog tá feito, eu imagino. Não, falta a parte de loading, que eu creio que o estado de loading tem que mostrar o loading. Então, eu vou fazer primeiro a busca e depois eu faço o loading para vocês verem como funciona. Então, vamos agora para o Search Input aqui dentro. Deixa eu ver. O Search Input a gente vai usar o UseForm também. Então, eu acho que eu não instalei ele ainda. Então, yarn add. Vamos fazer um React Hook Form e o Zod também. Então, instalei essas duas bibliotecas e vamos instalar o @hookforms/resolvers. Feito isso, vamos criar o nosso esquema aqui em cima. Então, com search form schema é igual a, vamos ter que importar aqui asterisco z from Zod. Então agora aqui embaixo a gente coloca z.object, que vai ser um objeto, e dentro vai ter somente um query, que é z.string, igual foi feito aí no último módulo do Ignite aí. Agora vamos criar a tipagem, então type search form input é igual a z.infer type of o nosso esquema. Agora vamos ter que fazer, deixa eu ver o que. No momento mais nada, aqui dentro do componente a gente vai fazer um uso do UseForm. Aqui por fora do UseForm a gente coloca o search form input. E dentro aqui do objeto vem o resolver, que vai pegar o Zod resolver, que ele nunca importa sozinho também. Para importar ele a gente faz um import Zod resolver from @hookformresolvers/Zod. E dentro do Zod resolve a gente passa o esquema e tá pronto o sorvetinho. Agora falta só a gente pegar aqui a função register e a função handle submit. Ok. Agora a gente vai criar uma nova função aqui que é a handle search posts, que recebe um data, que é a data do data do formulário, e vamos dar um console.log data. Ok? Agora aqui nesse input a gente vai só desestruturar um register passando o query. E aqui no nosso search input container, que ele é um form lá no styled, se você ver que é um form, a gente coloca o onSubmit, passando o handle submit com a função handle search posts dentro, pois é assim que funciona o hookform, né? Então a estrutura está feita. Se eu abrir o terminal agora e der uma digitada e der um enter, o query está vindo aqui, tá vendo? Tem até um detalhe que eu deixei o console log lá na tua tela, vou tirar antes que eu esqueça, viu? Então aqui, ó, tira esse console log aqui. Pronto. Então agora o que a gente tem que fazer é buscar os posts quando a gente clicar enter aqui. Então para fazer isso, a gente tem que fazer com que essa função getPosts chegue aqui no nosso search input. Então vamos passar por propriedade. Eu imagino que não tem necessidade de fazer um contexto só para uma função. Então vamos receber aqui
no search input props, a gente faz uma nova interface aqui, dizendo que get posts, ele tem uma query dentro, que é opcional, string, e devolve um promise void. Então essa aqui é a tipagem da função getPosts. Se eu copiar ela agora e eu somente passar aqui, vai dar erro, pois eu preciso mandar a data.query e temos que fazer um await, pois é assíncrono, então tem que ter um async aqui na função. E tá pronto o sorvetinho também. Vamos fazer o teste. Vamos dar F5 aqui. Se eu escrever aqui TypeScript, der Enter, ele buscou duas coisas que tem TypeScript incluso. Então tá até aqui, ó, TypeScript. Então, se eu apago e clico Enter, reseta. Então, é isso. Vamos ver o que nós temos que fazer agora. É mais uma coisinha que tem que vir aqui para esse componente. É aqui, ó, tá vendo? Quantas publicações tem. Então aqui a gente vai receber uma nova propriedade, que é a posts length number. Então vamos recebê-la aqui, pode ser antes do getPosts. E nós vamos exibir ela no lugar do 6. E o que a gente vai fazer aqui na página blog, mandar aqui posts length é igual a posts.length. Então agora, aqui ó, 5 publicações, bonitinho. Então, agora sim, só falta o loading. Então vamos fazer o loading para a gente finalizar essa página por completo. Na verdade falta aqui em cima, né? Eu tava viajando, ó, eu já busquei, eu fiz toda a parte aqui de baixo, eu esqueci daqui de cima, hein? Vamos fazer aqui agora, vamos fazer agora aqui em cima para não esquecer. Então vamos abrir o componente profile. Que é nele que a gente vai mexer agora. Então, o que a gente vai fazer é aqui em cima um novo estado, que é o profile data, e o set profile data, que é um use state, que é um objeto, que vai ser o objeto do usuário. Ele até me ofereceu aqui o Copilot para criar um loading, eu vou criar já. Agora aqui em cima nós vamos fazer uma interface do usuário, então o profile data. Dessa vez eu não vou mostrar no console log para ficar mais rápido, pois eu já sei o que tem lá. Então só copia comigo, que vai ser o seguinte: o login, que é o nosso username, a bio, que é a descrição, o avatar, o URL, que é a nossa imagem, o HTML, o URL, que é o link para o perfil, o name, que é o nome, company é opcional, pois pode ou não ter uma company, e followers, que é um number, que é quantos seguidores a gente tem. Então o que eu vou fazer é dizer que aqui dentro vai armazenar um profile data e que esse objeto é um profile data, só para não dar erro de tipagem. Então, dessa forma a gente tem nossos estados prontos para o uso, só falta a gente usar agora. Então vamos fazer a mesma estrutura. Vamos fazer o nosso const get profile data é igual use callback, que vem aqui, faz assim, vamos ser um assíncrono, né? E agora aqui dentro temos um try, que começa com um try and finally. Vamos fazer tudo aqui, finally. Aqui em cima temos um response é igual await api.get. Vamos fazer uma string iterária de novo com barra users barra username. E de onde vem username vai vir aqui de cima, lá das nossas variáveis. Então const username é igual import.meta.env.write github username. Então pronto. Vamos usar a mesma dinâmica de antes. E agora a gente dá um set profile data como response.data. Vamos usar nossos loadings, set is loading como true, e aqui embaixo set is loading como false. Agora a gente coloca aqui dentro nosso profile data, aqui, e aqui a gente faz um use effect
use effect com o nosso get profile data sendo executado. E agora, se eu abrir aqui meu console, aqui em rede, e dar um F5, eu vejo que tem aqui uma busca do GBDev, ó. Ele buscou todo o meu perfil e salvou no estado. Agora o que a gente tem que fazer é usar esses dados aqui embaixo. Então o que eu vou fazer é trocar o meu avatar por profiledata.avatarurl, trocar meu nome por profiledata.name, trocar a minha bio por profiledata.bio. Aqui no href que estava em branco, agora vai ser profiledata.htmlurl com target de underline blank para abrir o GitHub numa nova guia. Aqui embaixo ele é o profiledata. Deixa eu lembrar, login. Aqui na empresa, como ela pode ou não pode ter, eu vou ter que recortar e fazer uma validação. Profile data interrogação e ponto company para verificar se existe. Se existir, eu exibo isso aqui mostrando o profiledata.com. Então, se a pessoa não tiver empresa, não vai dar erro, não vai crashar nessa aplicação. E aqui onde está 123, profiledata.followers. Então, pronto, atualizou tudo que a gente precisava. E agora tá bonitinho. Então, o que falta aqui é mesmo só o loading, que caso a gente atualize aqui, pode dar uma... Agora tá rápido, mas pode ter um caso de crashar, de quebrar nossa aplicação por ter demorado. Mas depois a gente implementa o loading. Na verdade, vamos implementar agora, que a gente já implementa aqui, e usa o mesmo loading ali embaixo. Então, para fazer esse loading, eu vou criar um componente aqui em cima, chamado de spinner. Então, spinner index.sx, vou fazer um export function spinner e vou retornar styles.ts. Eu vou fazer um export const spinner container é igual a styled.div. E esse spinner, eu usei ele de um site que eu já mostrei em outros vídeos, que é esse aqui, ó. SpinKit. Ele é isso aqui. Tem vários spinners. Eu, se não me engano, usei esse aqui. E para agilizar o vídeo, eu vou pegar todo o código que eu copiei. Porque, por exemplo, se eu escolher esse, eu clico aqui em Source, ele me dá o HTML e o CSS. A única coisa que eu fiz foi mandar para o Style de Components. Então eu vou copiar aqui da minha cola, vou colocar aqui. Então, ó, isso tudo aqui é meu spinner. E eu já coloquei com a cor do tema. Então peço que você copie lá do GitHub, que é mais rápido. E aqui no index test.x, mesma coisa. Copie do GitHub para a gente ter o spinner aqui já feito. Então agora só nos resta fazer a validaçãozinha. Arrancando todo aqui, ó, desde o Profile Details até o Profile Picture. Eu vou fazer uma verificação. Se isLoading, eu vou exibir um spinner. Se não, eu vou exibir um fragmento com os dois elementos dentro. Aqui, ó, Profile Picture e Profile Details. Então, se por acaso eu remover esse set isLoading false, você pode ver que vai ter um spinnerzinho bonitinho. Caso a pessoa tenha uma net lenta, vai ver esse spinner rodando aqui bonitinho. Mas no nosso caso que tá rápido, nem dá pra ver. Mesma coisa ali embaixo. Vamos voltar aqui para nossa página, para o index do blog aqui, e vamos fazer essa implementação por aqui também. Então aqui a gente vai retirar esse post list container e vai fazer isLoading spinner. Se não, renderiza o post list container. Então, se eu tirar esse set isLoad false, você pode ver que já funcionou o spinner também. Então, para mim tá ótimo assim. Já temos essa página, está 100% integrada com a API. O que nos resta agora é fazer a página de abrir o post aqui e trazer os dados verídicos e
a parte aqui do Markdown. Então bora fazer isso que vai ser bem legal. Beleza, vamos começar aqui a fazer essa integração então. Eu vou começar chamando a API, então eu vou aqui na página do post, vou fechar o resto aqui. E aqui na página do post temos que fazer chamadas também. Então vamos começar já fazendo nossa função. Então assim, function get post details. Opa, esqueci que eu vou fazer um use callback, então é const get post details é igual a use callback. É uma função assíncrona que vai ter dependências. Vamos fazer um try finally, não é nem try catch. O certo seria ter um catch, mas a gente está fazendo de uma forma mais corrida. Vamos fazer nosso use loading também, para ter nessa página. Nesse caso aqui, às vezes valeria a pena a gente usar uma biblioteca para fazer busca, para ter esse loading em todas as telas. Mas como aqui o foco não é usar outras libs, eu fiz da forma mais simples possível, beleza? Então eu estou criando um estado agora para colocar o post, então vou dizer que aqui vai ter um asPost, ePost na verdade, ePost. Aí a gente pode tipar aqui para ficar bonito. O finally vai começar então com set is load aqui em true, no try. E aqui no finally vai ser false. Então já deixa os loading pronto. Agora aqui a gente faz nosso const response é igual ao await api.get com uma string literária. E a rota é o seguinte, é /repos barra, a gente vai precisar do username aqui de novo. Então a gente vai criar ali em cima. Barra o repositório, então o repo name a gente vai criar de novo. Barra issues, barra o ID. E esse ID vai vir de algum lugar que a gente não tem ainda. Então aqui em cima eu posso copiar aqui da página blog, eu acho que a gente já tem aqui. A gente já tem esses dois variáveis aqui, ó, username e repo name. Então pronto, feito isso, só falta o ID, que a gente não tem. E como a gente faz para pegar esse ID aqui, que vem aqui na rota? Para fazer isso, a gente tem que previamente ter configurado a rota, dizendo que aqui a gente recebe um ID, então a gente já fez isso. E agora aqui em cima eu consigo pegar o ID desestruturando o useParams, que é do React Router DOM. Então eu posso importar, e aqui dentro ele não tem tipagem, pois pode vir qualquer coisa. O nome que a gente colocar aqui vai ser o nome que vai vir aqui. Então se eu tivesse botado aqui slug, aqui eu ia pegar slug, entendeu? Então aqui no caso é id, porque a gente colocou id. Então agora a gente pode fazer um set post data como response.data. Que nessa rota aqui, opa, eu escrevi errado aqui em cima. Nessa rota ele retorna diretamente um objeto post, que é essa interface que a gente criou aqui. Então agora só resta a gente chamar isso aqui no useEffect. Então a gente coloca aqui para chamar essa função. E a gente pode colocar de dependência aqui o post data. Eu até não configurei o ESLint nesse projeto, que o ESLint ele recomenda que a gente deve e não deve colocar aqui nas dependências. Eu fico todo perdido sem ESLint. Mas ok. Então agora aqui a gente já tem nosso post data, já tem o isLoad. Então o post header, a gente pode mandar o post data lá para dentro, pois é onde a gente quer usar. E agora a gente precisa dizer que aqui a gente recebe em post header props, a gente recebe o post data, que é um ePost, e aqui a gente pega post data. Agora a gente começa a trocar tudo. O título é postdata.title. Aqui é onde a gente vai usar o autor do post. Então é onde estava Cameron, sei lá o que, postdata.user.login. A data a gente vai ter que formatar, e comentários é postdata.comments. Aqui nesse link aqui que está como target
vazio é o link de ver no GitHub. Então a gente vai pegar postdata.html.url. E eu imagino que tá pronto. Ó. Só a data que falta formatar. Mas agora se eu voltar, abrir esse aqui, quebrou. Por que quebrou? Por conta de a gente estar usando os dados do postdata sem o postdata tá existindo ainda, porque ele começa com um objeto vazio. E aqui a gente está tentando acessar postdata.title. Então no primeiro render ele ainda não existe um title dentro, pois ele ainda não buscou na API. Então é importante a gente mandar o isLoading lá para dentro também. A gente coloca o isLoading aqui. Vamos receber um isLoading aqui como boolean. Pega aqui, isLoading. E agora a gente faz uma simples validação aqui, que é o seguinte. A gente faz um isLoading aqui dentro do post header container. Então, ó, se está loading, renderize o spinner. Se não, renderize um fragmento. E dentro do fragmento vai ter TESSAUL e o header. Então, as duas coisas. Então, agora, a gente vê que não vai mais crashar. Se eu abrir aqui, ó, outro post, não crashou. E se por acaso eu tiro aqui o isLoading false, para ele nunca mais sair do loading, ele vai ficar carregando aqui, ó, viu? Então fica bem bonitinho. E eu imagino que essa parte tá pronta. Na verdade não, falta a data. Vou fazer a data formatada. Então a gente faz aqui embaixo mesmo. Const formatted date é igual a relative date formatter com post data interrogação e ponto created at, pois pode não existir, pode vir vazio isso aqui quando estiver carregando. Então é importante que a gente não bote somente ponto para não crashar nossa tela, não quebrar a tela inteira. Então aqui há um dia a gente troca para formatted date, então há 2 dias. E agora sim está pronto esse header. Se eu clico em ver no GitHub, ele me leva exatamente lá para o post. Então tá bonitinho. Aqui, ó. Agora partiu fazer o conteúdo dele aqui. Esse aqui. Então para fazer isso, nós vamos criar um novo componente aqui, juntamente da pasta components, chamado postContent, que é um index.tsx com export function, postContent return, algo que a gente cria lá no styles.ts. Então export const postContent container é igual a styled.section. Vamos já colocar um display flex direction de coluna, gap de 1 rem. Eu já mostro depois o motivo. Padding é o padding mesmo, então é 2.5 rem, 2 rem e um margin bottom de 8 rem. Esse margin bottom é esse margem aqui, ó, entre o conteúdo e o final da página. O padding é o padding mesmo, ó, se você passar o mouse tu vê que tem padding. E agora o flex vocês vão entender quando o conteúdo já estiver aqui. Então vamos pegar post content container. E agora aqui dentro o que nós vamos usar vai ser o markdown. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vou pegar o content, que vai vir aqui nos parâmetros como post content props. Então vamos criar aqui, vamos dizer que a gente recebe o content, que é string. Vamos somente exibir o content aqui, ó, só exibir ele puro. Agora aqui na minha página de post, abaixo do post header, a gente vai fazer uma validação. Se não está loading, eu quero exibir o post content, que é o componente que a gente criou, com o conteúdo valendo postdata.body, que é onde vem o conteúdo do post. Se eu ver agora, ó, isso aqui é o conteúdo. Ele está usando Markdown, tá vendo? Isso aqui é a linguagem que o GitHub usa para fazer os readme. Ele é bem útil. E ó, ela tá toda, ó, os links estão vindo dessa forma. Você tá vendo que tá super diferente daqui, né?
Eu tenho até um post que eu usei o mesmo conteúdo. Deixa eu procurar aqui. Esse aqui, ó. Esse post é o mesmo conteúdo que tá aqui, basicamente. Bem próximo. Então, você vê que não tá nem um pouco igual, né? Então, o que a gente pode fazer agora é baixar uma biblioteca, que tem até uma recomendação lá no Notion do desafio, que é a biblioteca... Deixa eu abrir um novo terminal aqui. Yarn ADD... a biblioteca React Markdown. Então a gente adiciona ela, que ela é especializada em fazer Markdown. Então, ok. Então, beleza, acho que foi. Então agora vamos tirar esse conteúdo daqui. E dentro do content vai vir um componente que é React Markdown. Ele não completou para mim, então eu vou importar. Pois esse import é fora de chaves. Então é React Markdown from React Markdown. Se eu não me engano, ele precisa instalar o TypeScript, não lembro. Ok, agora dentro dele a gente precisa mandar um children content. Então dessa forma, se eu ver agora, ó, já melhorou. Ele já está pegando estruturas do nosso Markdown. Então a forma que eu escrevi esse post foi para esse texto aqui ser um título. Então ele é um pouco diferente daqui, que aqui eu acho que eles usaram um link, mas no meu caso eu usei um título. Então já melhorou bastante. Então vamos, já que melhorou essa quantidade, vamos vir aqui no Styles e já colocar alguns estilos. Por exemplo, eu quero que todos os títulos, no caso H1, H2, H1, H2, H3, eu quero que tenha uma color que seja do tema theme.colors.brand.blue. Então, eu quero que todos os meus títulos sejam azuis. Então já ficou diferenciado, já ficou legal. Outra coisa que eu quero é que, deixa eu ver, o código aqui, tu vê que tá bem diferente, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa parte de código tá super diferente. Então, para fazer o código ficar bonito, eu achei uma integração dessa biblioteca React Markdown com uma outra biblioteca, que é essa que eu vou instalar com vocês. Então, Yarn ADD React Syntax Highlighter, ó, tá escrito aí na tela. Então você dá um Yarn Add React Syntax Highlighter, ela vai instalar. E agora a gente vem aqui e faz o import. Então import from React Syntax Highlighter. Essa precisa instalar as tipagens. Então a gente dá um yarn add @types /react syntax highlighter como desenvolvimento. Então -d. Então ele instalou para mim. Agora aqui dentro eu vou importar o Prism, esse aqui. Só que eu vou colocar um S para renomear ele para Syntax Highlighter, para ficar mais entendível. E agora o que a gente tem que fazer aqui é um código bem grande, que eu vou pedir para que você copie lá do GitHub, pois isso aqui eu também copiei de uma documentação. Então não tenho por que a gente escrever na mão. Então a gente vai rachar aqui em linhas, isso aqui, ó, vamos dividir em linha. E na linha embaixo do children eu vou colar essa parte que é o componentes. Que isso aqui faz com que React Markdown veja quando o componente for um componente de código, quando for um código que vem do GitHub, ele vai retornar um syntax highlighter. Porém a gente precisa colocar um tema. Então eu vou importar um tema aqui que eu vou usar o Drácula. Então eu vou importar Drácula from React Syntax Highlighter /dist /cjs /styles /prism. Então dessa forma eu importei o Drácula. Agora eu posso salvar e se eu der uma olhadinha agora, deixa eu esperar carregar. Acho que até deu uma bugadinha aqui no carregamento. Ó, já apareceu meu código aqui. Porém, tá com o fundo do tema Drácula, né? Até se você ver, o meu tema aqui é bem próximo ao Drácula, você vê que tá bem parecido ao Drácula de verdade. No caso, é o Drácula de verdade. Então aqui tem diversos temas. Se você pesquisar React Syntax Highlighter,
Você pode ver nas docs aqui na demo que ele tem todos os temas, ó. Você pode escolher. Eu peguei o Drácula. Drácula, não Drácula. Drácula. Eu peguei esse. Mas tem diversos temas que você pode escolher. Mas no caso, o que a gente vai usar não é a cor do fundo. A cor do fundo eu vou alterar. Porém, o que a gente vai usar é a syntax. No caso, as funções ficarem em rosa. O conteúdo, o nome da função ficar em azul. Eu só estou usando isso, entendeu? Aqui é o let fica azul. Ele vai ficar bem próximo ao Figma, não vai ficar idêntico, pois no Figma eu não sei qual tema ele se baseou. Aí eu imagino que ele só pintou aqui na mão mesmo, então talvez não é um tema existente. Mas o que a gente pode fazer agora é vir aqui nos styles do post content e sobrescrever o fundo. Então eu vou vir aqui no pre, que é o elemento que ele coloca na tela. Eu descobri isso dando um inspecionar aqui. Então se eu vier aqui, eu vejo que tem um pre aqui, ó, tá vendo? Pré, que é o elemento de código. Eu vou colocar um background nele de tema, theme.colors.base_post e um padding de 1 rei. Porém, se eu salvar isso, você vê que não mudou quase nada. Ó. Ele tá dando um padding no padding. Tá vendo que ele tá ficando aqui a mais, tá vendo? Ele tá ficando... Tá errado, no caso. Agora a gente vai sobrescrever o estilo daqui dentro. Ó. Se você ver, dentro do pré tem uma div com estilos inline. Ó. Tá tudo dentro do style. Então o que eu vou fazer é pegar a div que tá diretamente dentro dele, colocar um background de none, e aqui eu vou ter que usar important, pois o estilo tá aplicado aqui inline, então eu nunca vou ter como sobrescrever um estilo que tá inline sem ter um important, pois esse aqui é o nível mais forte de CSS. Então já ficou bem melhor, porém eu quero também que esteja padding 0, então important, e quero margem de 0 também. Então agora ficou bem mais próximo. Porém, ainda precisamos mexer na fonte. Que se você ver aqui, a fonte que foi usada em código é a Firecode. Então, o que eu fiz foi instalar a fonte Firecode, que você pode pegar lá no GitHub. Eu vou copiar aqui minha pasta fontes. Aqui, ó. Tem lá no GitHub da descrição, tem. Dentro da Assets tem fontes e tem essa fonte aqui, que é a Firecode. E para usar uma fonte customizada, a gente vai ter que ir lá no meu global, então styles global, e vamos ter que registrar essa fonte. Então a gente dá um @fontface, coloca o nome que vai ser, então font family eu quero chamar de Firecode, e o src temos que colocar aonde está essa fonte, então é um URL. Então eu vou importar aqui em cima Firecode from /assets/fonts/. Agora eu vou copiar o nome dela, pois é muito grande. Então, Firecode regular wolf. Então, dentro do URL, a gente coloca a variável assim, com dólar, com o símbolozinho do dólar. E depois do URL, a gente coloca format wolf, com 2F. Agora eu vou colocar o font weight dela, que é 400. E o font style normal. Pronto. Eu cadastro fontes assim. Então, agora a gente pode vir aqui em Post Content e falar que dentro da div, quando tiver um code, o font family que vai ser aplicado é Firecode. E se por acaso bugar, eu quero uma fonte monospace, que é o tipo de fonte usado. Eu vou colocar o important também. E agora no line height é 160%, important também. Então agora a gente tem um código bem aproximado do feito no Figma. Então sempre que a gente tiver código, deixa eu abrir aqui no GitHub para mostrar para vocês. Ó, aqui é como está no GitHub. Se eu der um editar aqui, ó, editar, você pode ver que é assim que é feito, ó, no Markdown. Ele é três itens, 3 classes no fim e no começo. E aqui é a linguagem que foi usada no código. Então JS. E tá pronto o sorvetinho. Então, eu imagino que é isso. Deixa eu dar um overview aqui. Deixa eu abrir aqui um post, ó.
Na verdade, tem uma outra estilização que falta eu fazer, que é nas imagens. Aqui, ó. A imagem tá quebrando, tá vendo? Esse post eu coloquei uma imagem de propósito. Então o que a gente pode fazer aqui é antes do MG. Aqui a gente coloca o MG, antes do H1 mesmo. Só coloca uma largura 100%. Então ele vai se esticar onde der. E tá pronto. Eu imagino que tá perfeito assim. Agora outro detalhe que eu lembrei são listas. Eu tenho algum post que eu tenho lista. Acho que é aqui mesmo. Deixa eu dar uma inspecionada. Aqui é uma listagem. Eu tinha tirado as bolinhas das listas global. Eu tinha tirado a bolinha das listas globalmente. Mas aqui eu quero que esteja bolinhas. Então, depois do H1 aqui, eu vou colocar um L. Eu vou dizer que o list style dele é em elite para voltar ao padrão. Eu vou botar um padding left de 1.5 rem para ele dar uma jogadinha pro lado aqui. E pronto. Agora sim, temos títulos, temos fontes bonitas. Se eu abrir um outro post aqui, vamos ver, TypeScript por trás, não sei o que. Ó, já temos um texto bonito. Boas práticas para devs. É isso. Ao meu ver, está finalizado. Não sei se terei que adicionar mais algo, mas está bem legal o projeto. Algo que eu vou adicionar só para complementar é lá no meu layout, default layout, eu esqueci de falar para vocês, de colocar aqui um @media de maxWidth 54 rem. Eu vou colocar um padding de 0 e 1 rem. Para quando chegar nesse maxWidth, o conteúdo ter um padding lateral de 1 rem, para não ficar colado. Então se agora eu for para um mobile da vida, então mobile não, né? Uma tela menor, o conteúdo já se ajustou e ficou com padding, tá vendo? Ele não aguenta um celular, mas daí você terá que fazer um responsivo mais dedicado. Mas já serve pro gasto. No post, por exemplo, eu imagino que tá bom. O post aguenta até a calculadora. Então, tá bem legal aqui nosso conteúdo, nosso blog. E eu considero um desafio finalizado. Não lembro se tem mais algo para mostrar, mas eu imagino que não. Se ficou com alguma dúvida, pode comentar. E espero ter ajudado. Então é isso e até a próxima. Valeu!